Você ouve agora mais um episódio do EvexCast. Oferecimento Instituto Evex, cuidando de empresários e das suas empresas. Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso EvexCast. Eu, André Bax e Valéria Bax, estamos hoje recebendo uma convidada muito especial, né, Valéria? Sim, Nara, nossa parceira de negócios, nossa cliente e uma advogada tributarista que a gente gosta e respeita muito. Pois é, Narinha, seja muito bem-vinda aqui ao EvexCast. Nós vamos bater um papo aqui hoje sobre direito tributário, né? Essas questões aí que arrancam os cabelos dos empresários brasileiros. Os que tem e os que não tem, né, Nara? Meu pai do céu, conta pra gente aí como é que é essa história. É verdade. Obrigada, André, obrigada, Valéria, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, pessoas que eu respeito e admiro tanto, viu? Não só o cabelo, né? O dinheiro da carteira também, então é um problema muito sério. Mas a gente fala que o empresário brasileiro só reclama quando o dinheiro falta mesmo, então esse é um grande problema. E na hora que você falou, André, arranca o cabelo por conta dele. Nara, eu vejo muito que um dos grandes problemas é que ele arranca o cabelo porque não fez um trabalho preventivo, né? Tributário. Muitas vezes o pequeno, o médio empresário, ele nem sabe que ele precisa e só vai recorrer a um advogado na hora que o bicho pega, né? Nossa, e é o momento mais caro, né? É um grande problema. Porque quando eles chegam com um problema instaurado, eles não se dão conta, mas o problema já está muito caro para eles. E eles perdem muitas oportunidades de resolver de forma menos onerosa, porque os empresários às vezes desconhecem que existem até acordos previstos em lei que eles vão ser muito menos penalizados se eles não chegarem naquele ponto. Então o trabalho preventivo tributário é realmente muito importante e eles ignoram, porque tem muito empresário pequeno e médio que ainda pensa que é luxo ter advogado especialista. Então, é complicado. Certo. E me fala, qual que é o melhor momento do empresário buscar um advogado, buscar essa ajuda? Quando ele não tem problema. Quando ele não tem problema. Porque ele não vai ter. Porque, na verdade, o empresário ele pensa muito assim, mas quando eu não preciso, eu não tenho problema, eu não preciso. Mas ele esquece que por ele não ter problema, ele pode economizar. Por exemplo, final do ano, né? Tem empresários menores que eles pensam assim, simples é sempre o melhor regime para mim. Não necessariamente. A gente tem 3 regimes tributários para que o empresário possa transitar entre eles. Tanto que todo ano você pode trocar de regime tributário. Por que o empresário não calcula todo ano quanto que ele vai gastar com cada regime? Por que ele faz o mais fácil, que é às vezes ficar num regime que nem sempre é o mais adequado? Então eu já tive casos de empresários que estavam há anos num regime e na hora que a gente foi fazer a conta ele estava perdendo dinheiro. Seja porque ele estava no Simples e ele podia ter uma alíquota muito menor se ele tivesse no lucro real, porque ele tinha um custo muito alto, então a base de cálculo dele ia ficar baixa. Seja porque ele estava no lucro presumido e ele estava acumulando prejuízo, gente. No lucro presumido você não usa prejuízo acumulado, então, quer dizer, o cara estava amargando prejuízo, pagando imposto. Sim. Então é muito ruim a pessoa não se aprofundar nisso aí, não procurar conhecer um pouco mais, porque ela fica por comodidade, mas ela está perdendo dinheiro. Tá, e assim, eu vou concordar com você, mas vou falar a minha posição de quando eu acho que ele deve procurar um advogado. Eu acho que é quando ele vai montar uma empresa. Porque eu vejo, é lógico que a gente tem aí os contadores que fazem, né, um excelente trabalho também. Mas a parte do contrato, e é claro que quando começa um negócio muito pequenininho, geralmente começa, né, com MEI ou microempresa, mas o negócio vai crescendo e é necessário, ou dependendo do negócio que vai montar, estudar, né, esse regime tributário melhor para poder já entrar. E eu vejo que isso acontece muito, né, de escutar só o contador e não ter essa prevenção aí jurídica que ajude, né, em contratos mesmo. Eu e André, nós já tivemos outros negócios, né, há muito tempo a gente empreende sempre, e a gente já pagou caro por não ter
feito um trabalho que a gente viu com o advogado. Tipo assim, não precisa. E isso, no final, a gente vê que custa muito caro pra gente. Hoje eu não dou um passo mais na minha vida sem um advogado do lado, né? Para fazer contrato. E essa questão tributária mesmo é uma questão assim... Tem empresas, né, Valéria, que elas abrem muito pequenas. Por exemplo, um MEI. Né? Um MEI, às vezes, que é uma doceira, sim, é um pipoqueiro, né? É alguém que quer regularizar a sua vida ali, porque, inclusive, fica muito mais barato do ponto de vista de imposto. Né? Porque... Sim, você ter contribuição previdenciária por R$54, R$56 por mês é ótimo. Exatamente. Ao passo que na pessoa física, muitas vezes, se você for pagar, fica mais caro, né? Fica mais caro, né? Na física fica mais caro. O imposto de renda, se você tem uma renda ali que ela ultrapassa o limite mínimo, você vai pagar 27,5% de imposto. Né? Sendo que ali na alíquota do Simples ali para o MEI vai começar com 6%, né? Aliás, começa com 4%, né? Então tem que ter essa avaliação. E como que fica, Nara, nesse caso, para esse pessoal que é muito pequeno? Porque a gente está aqui, o nosso público é um pequeno e médio empresário, então tem empresário de todo porte, de todo tamanho que vai estar escutando esse episódio, né? Como que fica para esse pequeno que ele pode pensar assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar um advogado, como que eu vou fazer para ter esse auxílio? O pequeno que vai se adequar no MEI, né, ele vai ter uma renda mensal aí até R$6.000, R$81.000 ano, né, que até então a alteração não se tornou lei, ficou só em medida provisória. Então, o contrato é um contrato padrão, ele mesmo consegue se enquadrar, e ele só tem que ver se a atividade dele está compreendida ali. Uhum. Então ele não... É bem simples, né? Simples, não tem muita necessidade. Agora, o microempresário, o empresário individual, aí ele já tem que ter um cuidado adicional, porque normalmente ele já entra com sócios, e aí ele tem que ter cuidado com o contrato social. Por quê? Porque vai um pouco além do tributário. O problema do contrato social é que a gente só descobre que o contrato tem problema quando dá problema. Senão, todo contrato é ótimo, até que você precise dele. Sim. Mas então, só para a gente diferenciar aqui, né? O microempresário, o MEI, que é o menor deles, né? É o teto de 82... Ele é um teto de R$81.000 ano. Então, 81 mil ano, né? É uma pessoa, ele pode ter um funcionário. Pode ter um funcionário. Pode ter até um funcionário. Entendi. Ele paga 54 ou R$56 por mês. Ali vão estar todos os tributos dele, inclusive a contribuição previdenciária. Aí depois disso vem o microempreendedor individual. Aí depois disso ele vai ser ME ou EPP. E aí ele pode escolher o regime dele. Ele vai ser simples, lucro presumido ou lucro real. Entendi. E aí, assim, né, nessa situação já entra, igual você falou, já entra sócio, o faturamento já aumenta bastante, né? Então precisa avaliar realmente qual que é o melhor regime, né? Para que ele não pague tanto. Ele pode ser uma IRL, né? Uma empresa de um sócio só. Mas se a gente for pensar em simples, hoje o limite de faturamento é 4.800.000. Ele pode até falar, mas eu sou uma empresa pequena, eu acabei de furar o teto do MEI. Mas se ele colocou um sócio... Tem outras questões que ele tem que pensar, que a gente não gosta de pensar nisso tradicionalmente, mas, por exemplo, sucessão, problemas cotidianos, né? Um sócio pode morrer, e aí? Você vai acabar com a sociedade? Você vai querer que o cônjuge entre? Os filhos podem assumir? Como é que você vai tratar? Isso estando disposto ali é muito mais fácil e acontece todo dia, né? Sim. Desacordo comercial. Como é que vai encerrar a empresa? Um pode comprar do outro? Como é que é feita a avaliação? Eu já tive problemas de dissolução societária muito graves, porque não tinha uma previsão clara no contrato de como seria feito o valuation da empresa, quais os termos e formas de pagamento. Então, quer dizer, não estava previsto no contrato social a forma de avaliação da empresa, né? Para dar preço, para numa hora dessa... eu quero sair, eu vou comprar a sua parte. Quanto que eu te pago? Eu pago o que eu acho, o que tem de estoque, o que tem de instalação na empresa, né? É uma previsão genérica, assim.
as cotas serão vendidas mediante valuation. E o que aí? que isso quer dizer? Valuation, para muita gente que tá ouvindo, Nara, é uma coisa assim que o povo nem sabe o que é, entendeu? Sim. Né? Porque são termos, né, que a gente tem no mercado que muitas vezes estão, né, nessa coisa do anglicismo que todo mundo aqui, né, tem mania de trazer pro meio empresarial, mas que para o pequeno às vezes está fora do alcance dele, né? Que é a questão de saber quanto que vale a empresa, né? Qual que é o valor daquela empresa, né? Então, e tem várias formas de calcular, né, André? Muitas, que é aí né? que é a maldade do contrato. Porque qual que é o valor da minha empresa? É o que eu ganho e o que eu devo? É o que eu vou ganhar nos contratos que eu tenho fechado, menos o que eu devo e o que eu devo no futuro? Quantos anos eu tenho de contrato fechado que vai entrar nessa conta? A minha marca entra? O meu nome no mercado entra? Então, a quantidade de clientes que eu tenho em carteira entra, né? se eu não delimito isso muito bem, você concorda que cada um de nós pode fazer uma conta diferente e vai chegar num valor de empresa completamente diverso e a gente não vai conseguir dar valor para esse negócio? Pois é. Sim. Então Quer dizer, o negócio não é só a questão tributária, né? Tem várias outras questões que entram também nessa situação de contrato social, né? Sim, e eu vejo, é muito importante quando a Nara falou ali a questão do valuation, né? Muitas vezes, até quem sabe o tempo fala, sim, vou fazer uma avaliação da empresa, a pessoa pensa sempre na venda, mas tipo assim, na venda da empresa para outra pessoa e esquece que se tem um sócio e tem uma divergência, isso pode acontecer. Para muitas operações, às vezes, né, de trazer um investidor, trazer um investimento para poder fazer crescer o negócio, para poder alavancar, isso é muito importante. Isso é uma fatalidade, né? Sim, pode sim. perder um sócio. E aí? Como fica, né? Aí, né, brincadeiras à parte, mas cai a cunhada lá, ou o cunhado de paraquedas dentro da empresa, né, assumindo uma posição que era daquele sócio por herança, né? Mas você E sem... Porque essa que é a questão. E sem muitas vezes saber nem o que está acontecendo dentro da empresa, né? E se não está disciplinado isso no contrato, como é que fica? Pois é, porque a sociedade, quando não é o MSE, é em razão da pessoa, né? Eu faço porque é você. Se for outra pessoa, eu posso não querer ser sócia. Sim. Como, eu vou aceitar? Eu não vou aceitar? Gente, eu já vi coisas assim, de famílias, assim, irmãos, um faleceu, entraram os filhos, deu caso de polícia, assim, de chamar a polícia porque queriam arrancar cofre de parede. São casos que você não acredita quando dá briga de sócio. É surreal. Quem mexe com direito é que vê todo dia. É surreal, só é coisa de novela, não tem condição. E acontece. Então, quando está bem disposto, você simplifica. E é a coisa, né, voltando para o tributário, é a mesma coisa quando você faz um acompanhamento legal da parte fiscal da sua empresa. E todo ano você está monitorando, você sabe se você cresceu, se você diminuiu, se você acumulou prejuízo. E aí você vai mudando o seu regime, adequando, porque contrato social também tem isso. A empresa cresceu demais, a empresa aumentou o capital social, eu estou com um projeto de buscar investidor. Você tem que mexer no contrato social. Porque tem gente que fica 20 anos com o mesmo contrato, com o mesmo capital e não mexe no contrato, né? Exato. Por anos e anos e anos. Minha empresa tem 20 anos, estou na segunda alteração do contrato social. Será que isso é bom? Não sei, talvez não. Porque pode ter um monte de coisa que não foi disciplinada ali, que se der problema, vão ser problemas muito graves. Olha só, isso que você me trouxe, eu estou lembrando aqui de um empresário que eu atendi, e aí quando a gente estava tratando dessas questões tributárias, entendendo a empresa, ele falou assim, não, mas eu tenho que ter muito cuidado, vou fazer mais uma alteração, posso chamar atenção, todo dia faz uma alteração. Olha só, então não é isso, né, pelo que você está falando. Tem que estar atualizando, né? Tem assim um tempo, uma periodicidade que é interessante por conta dessa questão do crescimento da empresa, de aumentar o capital. O que você sugere para o pequeno empresário e médio? Quando fazer, né, essa alteração contratual? Mudanças significativas devem ser registradas. Então, assim, entrou sócio, saiu sócio, aumentou o capital social, tudo isso deve Mudou ser endereço. registrado. Mudou o endereço, vai ser obrigatório. Mas algum desacordo familiar, porque às vezes as pessoas não discutem isso, mas sócios, né? As famílias não se dão tão bem.
Gente, tem que pensar nisso no contrato social, porque se um dos dois faltar, as famílias que não se dão tão bem vão entrar vão ter que assumir, né? Alguém, um lado vai ter que assumir. Ou então vai se dispor ali que não vai assumir. Sim. Na falta de um, liquida-se as cotas, como é que vai ser calculado, como é que vai ser pago e não pode entrar, ou encerra a sociedade. Então isso tem que ser pensado antes. E eu gosto muito de falar com o empresário que quando o dinheiro não está na mesa, é muito mais fácil negociar. Então, contrato social é bom você tratar quando não está entrando muito dinheiro ainda. Porque aí tudo é bonito, tudo é fácil de negociar. Agora, na hora que o dinheiro começa a entrar no negócio, tudo vira complica. Eu falo que a hora que o dinheiro começa a faltar no negócio, né? Principalmente. Esse aí, então, é pior ainda, né? Porque quando começa a faltar, aí você tem situações que a gente... Até com um acordo feito anteriormente, ele desaparece, né? A pessoa fala, e agora eu não lembro disso, que eu falei isso, né? E aí a coisa complica, né, Nara? Não, eu acho que são dois lados da mesma moeda. O excesso e a falta, se não estiverem bem documentados, trazem problema. Certo. E Nara, conta pra gente, assim, né, do tempo aí que você vem trabalhando aí. Eu sei que você tem vários clientes também de pequena, média empresa, assim como os que a gente mentora aqui. Quais são os principais problemas que você vê acontecendo no dia a dia das empresas, que o empresário poderia se prevenir, né? Pois é, os principais problemas que eu brigo muito com meus clientes é desleixo. Porque muitos, por incrível que pareça, são excluídos do Simples, às vezes sem nem perceber. Eles ficam devendo Simples e na hora que você vai ver no relatório, eles estão devendo assim, taxa, IPVA de veículo da empresa. Você fala, gente, como é que você esqueceu de pagar isso? E aquilo, porque qualquer dívida fiscal que o empresário tem, ele fica sem certidão. E se aquilo vai acumulando e vira de um ano para o outro, ele não renova o Simples, né? Então eles vão deixando acumular e na hora que você assusta, eles são excluídos às vezes por motivos bobos. E outros por falta de organização financeira. Porque, querendo ou não, e isso é uma coisa muito séria que os empresários têm que pensar, não é gostoso pagar imposto. Ninguém gosta. Pagar tributo é necessário, né? Se não fosse, não seria obrigatório. Mas ninguém gosta. Agora, se você está pagando tributo, é porque você está faturando. Porque tributo, o Simples incide em cima de faturamento. Se não tivesse entrando dinheiro, não tinha conta para pagar. Então, se não está sobrando dinheiro no caixa, é porque a conta está mal feita. É porque não está fechando, né? A gente sempre fala isso. Teve um tempo onde se sonegava muito mais que hoje. Não que hoje não tem. Mas a gente sempre fala aqui com os nossos mentorados. Para um negócio ser viável, a gente tem que fazer conta, tem que chegar no resultado final pagando tudo que tem que pagar, para poder não criar passivo para frente, para poder não criar problemas. E aí é fazer essa conta mesmo, né, de faturamento, menos custo de mercadoria, menos todos os impostos que eu tenho que pagar, para ver o que é que está sobrando, né, as despesas. Acho que o pequeno, às vezes, ele não imagina a complexidade que uma fiscalização tem, porque ele se esquece que a fiscalização está vendo a movimentação bancária dele, ela está vendo o que ele recebe no cartão de crédito, ela está vendo o que ele recebe no Pix. Sim. Então a fiscalização está vendo tudo que ele declara, todas as notas que ele emite, tudo que ele comprou de mercadoria, de nota que foi emitida para ele. Então ela sabe o que entrou, o que saiu, por quanto foi vendido, quem que ele contratou, o que foi pago em cada modalidade. Como é que vai sonegar, gente? Não tem como, né? Então é bobagem, né? A pessoa vir com essa mentalidade antiga, daquela época que era no papel, né? Sim. Eu lembro, eu fazia estágio no Ministério Público, a gente fazia denúncia por falsificação de AIDF de nota fiscal de papel. O pessoal clonava a IDF de uma empresa para outra para fazer nota fria. Não existe isso mais. Na hora que você emite a nota, já está em tempo real na Receita, ela já sabe de onde saiu e para onde vai. Então, às vezes o pequeno, o que eu vejo que dá muito problema é que ele, eu não sei se ele não sabe ou se ele não quer saber da complexidade de cruzamento de dados que existe. Certo. E me fala uma coisa, que você foi falando, vai vindo, né? Outras coisas que eu vim pensando aqui. O que impacta? Porque muitos empresários que chegam aqui para poder trabalhar com a gente, ele ainda mistura o caixa da empresa com o caixa pessoal.
Com o bolso dele, com o bolso dele, né? Tipo assim, paga as contas de casa, com a conta da empresa. Mistura tudo. Tira, mistura, deposita a venda que fez para o cliente na conta pessoal. Paga a conta da empresa no cartão de crédito dele, paga a conta dele na conta da empresa. Né? Isso é o descontrole, é o desleixo que você está falando, né? Mas isso tem impactado em ações. Isso pode sair muito caro, porque na verdade, se o fisco for separar o que é da empresa e o que é do empresário, a tributação da pessoa jurídica, ela tem um impacto muito menor, principalmente de uma pequena empresa que é simples, as alíquotas são muito menores do que da pessoa física. Então, se ele receber de um cliente na conta dele, pessoa física, R$10.000, eu vou arredondar o número, tá, gente? Sim. Dedução legal de 2.000 aí, ele vai ter 27,5 em cima de R$8.000. Sim. Na pessoa jurídica, ele vai pagar aí 7%, 6% em cima dos 10.000. Então, olha Sim. a diferença de custo para ele. Então, não é legal misturar. De 6 para 27,5 é uma diferença bem grande, né? Pois é, e olha só, muitas vezes ele faz achando que está levando vantagem e na verdade não tá. Você tem um negócio que você tem ele ali certinho, tributariamente, pagando todos os impostos, no final tá mais barato, né? Do que o risco que você está correndo e dessa tributação que pode vir aí no futuro, né? Nesse passivo que vai criando. Eu gosto muito do tributário por causa do número. Eu falo isso muito com os clientes. Eu falo assim, gente, número não mente. Vamos sentar, fazer a conta? Porque aí no final você vai ter os números para comparar. Número não mente. Assim, 4 sempre vai ser um número maior que 2, não tem jeito. 6 sempre vai ser um número maior que 4. Na hora que você fecha a conta ali, você vai ver onde você paga mais, onde você paga menos, o que é mais caro, o que é mais barato. Então, às vezes ele faz essa confusão justamente por desconhecimento, ele está tentando levar uma vantagem, mas ele está tomando um grande prejuízo. Sem falar nas multas, né, Valéria? Que a gente está contando aqui de alíquota, mas a pessoa esquece que multa de Receita Federal é 75%. Olha só, pessoal, multa de Receita Federal é 75%. É muita coisa. Do valor sobre o valor sonegado? Não, sobre o valor não pago. Não Se for sonegado é 150%. Olha só. Entendeu? Então vamos lá, né? É interessante diferenciar essas duas coisas. O que é não pagar e o que é sonegar? Não pagar é quando eu faço minhas declarações corretamente, mas eu não tenho dinheiro no fim do mês, então eu não quito a minha guia. Né? Mas você declarou tudo certo. É aquele devo, não nego, pago quando quiser. Quando puder. Quando quiser ou quando puder. Mas, né? Bem isso. Tá tudo declarado, tá tudo às claras para a Receita. Eu não ocultei informação. Eu emiti nota de saída, eu comprei com nota de entrada, só que eu não paguei o tributo. Não consegui pagar ou não quis pagar, ok. Agora, sonegar é quando eu uso de algum artifício para esconder da Receita o tributo que eu devo. Aí eu compro sem nota, ou eu vendo sem nota, ou eu não emito nota nas minhas vendas no cartão. O pessoal eu tenho recebido assim muito auto de infração disso, o pessoal acha que cartão de crédito não tem que declarar, gente. Né? Cartão de crédito não é receita. E aí, na hora que vem, isso é sonegação. Então, o cartão de crédito é só uma forma diferente de recebimento. Sim. Você tem Pix, você tem dinheiro, você tem cartão de crédito, tem cartão de débito. Tem boleto. Né? Tem boleto. Tem cheque. Outro dia. Eu tenho anos que eu não uso cheque, mas eu escutei um cliente na semana passada, né? Falando que recebe cheque, né? Ou pagou em cheque. Gente, isso existe ainda. Cheque. Mas ainda tem, né? Tem nota promissória ainda tem. Pois é. Então, assim, o pessoal aí acha que, né? Alguns acreditam que, porque vendeu no cartão de crédito, não tem que emitir nota, não tem que declarar, que já está declarado automaticamente, a Receita já recebeu, né? E, gente, não tem jeito, né? É a história. É gostoso pagar imposto? Não, não é. Ninguém gosta. Ninguém gosta. É por isso que a gente tenta, dentro da lei, reduzir o máximo possível, pagar só o que é devido, pagar o menor tributo possível. De maneira legal. De maneira legal, né? Exatamente. Sim. Porque menos gostoso ainda é vir uma multa de 150%. É pesado, né? Dependendo do tempo e do volume, isso pode fechar e fecha.
uma empresa, muitas vezes, né? Não, é desesperador, porque tem empresário, não tive dinheiro para pagar R$100 de tributo, vai vir 100 mais 150 de multa? E aí é falta de um planejamento geral do negócio, que aí não entra só o tributário, né, igual a gente falou aqui, entra todo o planejamento, o orçamento, né, aquilo que eu vou vender, que eu quero fazer, quanto que eu vou pagar de imposto, ter um bom custo de mercadoria, precificação, né, qual a margem que eu preciso para poder chegar. Essa palavra é mágica, Valéria, orçamento, porque para você fazer um planejamento tributário assertivo, se a pessoa tem um orçamento projetado, assim, vira mágica. Sim. Porque eu consigo pegar aqueles dados, extrair aqueles números e projetar como é que vai ser a melhor carga tributária. Sim. Então, fica muito mais interessante para o empresário ver os números dele. Agora, se tudo é no chute, né? Se tudo é mais ou menos, se tudo é meio deduzido, não tem como mesmo o empresário se organizar. E aí ele escolhe qualquer regime e torce para dar certo. Sim, e olha só que interessante, porque esse episódio está saindo no inicinho de dezembro, que é o último mês do ano, e seria, Nara, essa a melhor hora do empresário já se programar e pensar nessa mudança do regime? Sem dúvida, porque ele tem até dia 31 de janeiro para optar pelo Simples, e ele tem até o pagamento da primeira guia trimestral para ser lucro real ou presumido. Então, quer dizer, dá tempo dele fazer conta, Sim. né? Dá tempo aí de Ou seja, dá para ele pegar o ano dele de 2022, que acaba agora, ver o que ele vendeu, fazer um planejamento, fazer um orçamento, ver qual que é a expectativa dele de crescimento para ver se não vai ultrapassar, né? Porque se ele não faz isso, e isso ultrapassa no meio do ano, qual que é o ônus que vira isso para ele? Ultrapassar, né, dos problemas é o menor, porque a lei dá um escape para ele regularizar, né? Ele pode optar por outro regime, ele pode pagar um adicional de 20%. Então, assim, ganhar mais não é problema não, a gente regulariza o pagamento, porque ele está declarando. Mas o maior problema é ele optar pelo regime errado. Porque vamos que ele não faça a conta e ele entre o ano no Simples ou no lucro presumido e ele começa a ter prejuízo. Primeiro semestre dá prejuízo, segundo semestre dá lucro e ele está apurando por trimestre. Ele não vai conseguir fazer compensação disso aí. Ele vai pagar imposto em trimestre que ele não está faturando, se ele tiver no presumido. É uma coisa interessante que você está falando, né, Nara? Tem algumas premissas, né, que são interessantes até para o empresário entender como que ele deve olhar isso. Por exemplo, uma empresa em fase inicial, quando a empresa está começando, o que acontece? É a fase que demanda mais investimento. Você está comprando equipamento, você está comprando estoque, você está contratando pessoas, ou seja, você está tendo um desembolso muito alto sem ter receita ainda, né? Eu estou trazendo um exemplo claro assim, para o empresário ou empreendedor que está nos ouvindo ou assistindo no YouTube, entender em qualquer época que se ele vai ter, assim, é muito fácil ele entender isso, se ele vai ter muita despesa, muito custo e pouca receita, talvez seja muito interessante para ele naquele momento abrir empresa no lucro real no primeiro ano. Por quê? Porque ele vai pagar imposto só quando ele começar a oferir lucro, né? Ou seja, aquele período todo que ele tiver ali tendo muito gasto, muito desembolso e tal, porque aí se o empresário fez as coisas direitinho, né? Eu falo que fez as coisas direitinho, é o seguinte: abriu empresa com reserva de capital para ele poder fazer esse investimento, para ele aguentar aí 6 meses, 8 meses, quem sabe até um ano sem ter resultado. O primeiro ano dele é importante que de repente ele fique ali naquele, né, opte pelo regime de lucro real, não é? Agora, se a empresa está já, né, dando lucro, tendo resultado, aí ele precisa avaliar qual que vai ser melhor, né? Se vai ser o Simples, dependendo do volume que ele fatura, ou se vai ser o lucro real mesmo. O presumido eu quase nunca acho que ele serve para alguma coisa, mas sabe? O presumido é bom, por exemplo, prestador de serviço. Se você for pensar num prestador de serviço,
lucro presumido, a presunção federal dele, grosseiramente falando, apesar de ser de 32, você chega numa alíquota federal geral de 11,33, mais um ISS alto de 5. Dependendo da sua alíquota, vale a não pena. está muito longe do simples, não. Entendi. Então, e o limite de faturamento não tem, né? Não tem. Você não precisa ficar preocupado com aquele negócio dos 4 milhões e 800, você não precisa preocupar, né? Exatamente. Entendi. Então, tudo tem que ter alguém, né, como a Nara do lado para poder avaliar qual que é a melhor situação, né? Mas é muito legal isso que você falou, porque o empresário às vezes não pensa, ele acha assim, tá entrando dinheiro, eu tô tendo lucro. Não é lucro, é faturamento. Bateu ali, você faturou. E aí tem regime de tributação que você faturou, você tributa. E aí tem regime que não, você só tributa se você tiver lucro, que é aquilo que sobra lá na última linha. Sim. Isso que é legal ele ter um bom acompanhamento e ele ter um bom planejamento. Sim. Ele entender a diferença também, né? Porque eu acho que tem gente que entra nesse jogo, a gente tem um índice altíssimo, eu acho que continua com 80% das empresas quebram no primeiro ano, né? Não, é assim, desculpa falar não, mas é um pouco diferente. 60% fecham até 2 anos. E os 80% antes de completar 4. Pois é. É muita coisa, né? De qualquer maneira, é muita coisa. É um índice muito alto, mas quer dizer, eu acho que muito disso é porque a empresa quer entrar no jogo dos negócios, mas às vezes não conhece a regra. Sim. Porque, quer dizer, você calcular bem um custo, você conhecer custo de mercadoria, você saber projetar um orçamento, é regra do jogo. Sim. Querendo ou não, é regra do jogo. É aquilo, né, que você falou há pouco aí, números. Né? Número não mente, o número mostra e a gente precisa saber, né, os números da nossa empresa. E para poder chegar no resultado final, lá na última linha, só o empresário, seja ele micro, pequeno, e aí médio, grande, não tem como, porque aí tem que entender mesmo. Mas ele tem que saber, né? E inclusive dessa parte tributária, o que incide de imposto, porque tem muito empresário que ele não faz essa conta. Né? Ele paga ali no final, mas não coloca no custo do produto isso de forma correta. Né? Pois é, ele não tem, eu entendo assim, o direito, a contabilidade, ele tem os profissionais para orientar, mas o jogo de precificar, de colocar no custo, de perguntar quanto eu vou gastar com isso aqui, ele tem que saber perguntar para calcular isso aí direitinho. Sim. Porque senão, de fato, eu já vi vários casos de empresa que quando foram colocar na ponta do lápis produtos que elas achavam lucrativos, elas tiraram de mercado porque estavam dando prejuízo. Eu já cansei de ver empresários assim, como que eu precifico o produto? Aí eu olho quanto que eles estão vendendo aí fora no mercado e põe igual. Ou põe um pouquinho menor para ficar mais barato. Sabe, eu faço pesquisa de preço, aí eu olho quanto que a concorrência está precificando e aí eu coloco igual ou um pouco menor. Só que ele está olhando a ponta do iceberg, ele não sabe o que está debaixo d'água. Sim. Né? Muitas vezes ele está olhando ali, o concorrente ali cobra tanto. Mas qual que é o custo de despesa que ele tem dentro de casa? Às vezes o custo de despesa daquele concorrente é muito menor, ele está mais produtivo, ele está com um sistema de informática mais atualizado, ele já tem uma experiência para lidar com aquilo. E ele tem uma gestão de preço, uma gestão de custos e despesas diferente. Né? Então não dá só para o empresário olhar, deixa eu ver quanto que o mercado... Ele tem que saber fazer a conta, ele tem que saber fazer o cálculo de preço dele, né? Precificar a mercadoria dele. E aí pode ser até que ele descubra o seguinte, olha, do jeito que eu estou operando é inviável. Ou eu vou ter que ganhar produtividade, melhorar meus custos, melhorar minhas despesas, melhorar minha produtividade, sistema e tudo mais, ou eu vou ter que sair desse mercado e ir para outro, porque eu não vou conseguir competir. Né? Você estava falando disso, eu outro dia estava conversando com um empresário, eu não vou falar aqui o segmento, porque as pessoas que escutam aqui, né, podem identificar e não é o caso. Mas, por exemplo, ele conversou comigo que ele olhou um trabalho para ser feito e que aí um fornecedor cobraria o dobro do que outro, não entregando, é lógico, o mesmo serviço, mas ele iria contratar uma pessoa só para picotar papel manualmente, que valia mais a pena do que pagar o dobro. Tipo assim, vamos pegar, uma folha de papel custa 10. Aí eu orcei em um que me entrega essa folha toda picotada, só que por 20.
Então ele preferiu pagar 10 pela folha inteira e contratar uma pessoa que vai fazer isso manualmente. Aí eu peguei e fiquei pensando, né? E falei com ele, mas você já fez conta? Porque às vezes, olha todos os riscos que você vai ter em cima disso, a qualidade que você vai entregar do serviço. Então, são coisas que às vezes a pessoa não faz conta no total do que pode gerar. Aí eu tô falando de passivos de tudo, né? Porque aí inclui o trabalhista, o acidente de trabalho, né? E aí na precificação ele não tá colocando isso, achando que tá ganhando mais. Então, e aí eu peguei e falei assim, pensei meu na Deus. pessoa picotando papel, picotando o dedo junto, falei assim, nossa, acidente de trabalho. Imagina, sim, quão caro pode sair isso. Mas essa... Você ficou curioso aí pra saber o que Nossa, é, né? agora eu morri. Agora ela não conta quem que é o santo, mas não precisa falar o nome do santo. Mas, então quer dizer que tem alguém contratando uma pessoa só para cortar papel no meio? É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Ao invés de comprar o papel já picotado. Isso. Tá. E aí é o seguinte, quem tem um não tem nenhum, né? Se essa pessoa adoece, se ela falta ao trabalho, se ela qualquer coisa que aconteça, ela não puder ir, ele não vai ter aquele serviço lá, aquele produto do jeito que ele gostaria. Então tem que contratar 2, porque um só não vai resolver. Quem tem um não tem nenhum. Quem aí tem 2 tem um. Mais ou menos, né? Porque tem época que até os 2 faltam. Sim. Né? Então, é uma coisa assim que um cliente nosso falou assim, não, eu já olhei sistema para colocar aqui na empresa, mas é muito caro. Aí falei, é muito caro o sistema? Quanto é que você vai pagar? Deve ser, os que eu olhei, na faixa aí dos 30 mil reais para comprar, mais uns 2, 3 mil por mês de manutenção. Aí eu falei, tá, legal, então peraí, 20, 30 mil é um dinheiro considerável, não é? Bom, agora vamos lá. Quantas pessoas você precisa hoje para controlar o que você precisa controlar com o sistema ruim que você tem? São 4 a 5 pessoas. Qual que é o valor por mês dessas 4 a 5 pessoas? Não é mais ou menos aí uns 20 mil reais? Porque você pegar 5 de 2 mil, dá 10. Mais os encargos, mais tudo, vai para pé de 20. Todo mês. Então, quer dizer, se você comprar um sistema de 20 e 30 que vai resolver e o seu custo mensal vai cair para 2, aí com quantas pessoas dessas você vai precisar ficar para esse trabalho, ou você vai poder direcionar essas pessoas para outra área mais produtiva, mais importante para você na sua empresa? No dia seguinte ele estava comprando o sistema, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, é caro, mas não faz conta, mas não olha o que ela está tendo de custo, de despesa em cima daquela operação manual que ela está fazendo. Exatamente. Né? Quanto que aquilo está custando para ele. E aí você ainda falou de um negócio que é o risco trabalhista, o risco de um acidente do trabalho. O cara vai ficar cortando papel o dia inteiro, ele pode ficar com LER, ter, né, lesão de esforço repetitivo, aí essa pessoa vai ser afastada pelo INSS, né, vai ficar na folha de pagamento da empresa ali, não sei por quanto tempo. Cria um problema, às vezes, né, que poderia completamente ser solucionado comprando já o negócio pronto. E muitas vezes, esse exemplo foi um exemplo assim, mais prático e interessante. Eu fiquei curioso, viu? Só tem que me contar depois. Agora gravado aqui em off eu conto, mas aqui não. Eu não pedi autorização para ele para me contar. Não, pois é, mas para mim você vai contar depois, porque eu fiquei curioso agora. Mas olha só. Que é isso mesmo. E é o caso, prestação de serviço jurídico. Advogado é muito caro. Assim, não, muito caro é você ficar pagando tributo a mais, muito caro é você ser autuado, muito caro é você ser fiscalizado no Ministério do Trabalho, muito caro é você brigar com seu sócio e perder dinheiro, isso é muito caro. Advogado não é muito caro, não. E essa questão, né, igual o André falou aqui, do sistema, o quanto que isso ajuda também tributariamente, porque eu vejo sempre que
ou cliente que não investe no sistema porque acha caro, e aí conseguir fazer muitos controles manualmente, ele não vai conseguir fazer, não tem risco como. De falha também, né? Muito grande. É um risco de falha grande. Às vezes ele tem, mas usa pela metade, porque às vezes eu ponho a venda no sistema, mas não está amarrado ali com o cartão, e aí ele não sabe como é que vendeu, e aí entrou em dinheiro, o dinheiro pegou do caixa, colocou no bolso, e cadê esse dinheiro que não aparece? Então são vários riscos, né, de descontrole mesmo, né? E eu falo muitas vezes por não saber que precisa fazer isso, e outros eu falo displicência, não sei se tem outra palavra melhor. Descuido, displicência, né? E ele tem margem até para desvio, porque querendo ou não, eu não vou nem para a parte do empresário, porque o negócio é dele, né? Sim. Se ele pegar e tirar o dinheiro, tá tirando para ele mesmo, ok. Depois ele declara. A questão é, se ele faz isso, será que quem tá lá também não faz? Uhum. Porque eu falo que todas as vezes que você tá fazendo algo que é incorreto, você está dando exemplo e está abrindo espaço para outras pessoas fazerem também. Sim. Né? Todo empreendedor que ele age de maneira, por exemplo, a sonegar alguma coisa, primeira coisa que acontece, que eu falo, é o seguinte: a empresa não vai poder crescer. Porque ele vai delegar isso para quem? Quem é que vai controlar isso? Ele não vai conseguir, né? Não ficar vai conseguir, o tempo todo controlando tudo, não tem como, né? E aí, assim, quer se tornar um empresário de fato, tem que ter controle, tem que fazer as coisas da maneira correta, tem que agir dentro da lei, tem que agir na ética, tem que estar... E aí eu até falo de uma maneira bastante pesada, sabe? Eu acho que, na minha opinião, é assim: empresário que sonega não é empresário. Ele só está conseguindo sobreviver com aquele negócio porque está fazendo isso. Né? Porque a competência para ter um negócio saudável, com governança, com gestão adequada, vai passar por ter resultado pagando tudo que tem que pagar de imposto, né? Sim. E se beneficiando do que a lei dispõe. Porque, por exemplo, é o que a gente está falando aqui da questão da pessoa dispor do conhecimento, né? A gente está falando de preço. Eu vou precificar igual ao meu concorrente ou um pouquinho mais barato, mas eu não sei o que tem no iceberg do meu concorrente. Você não tá vendo. Meu concorrente, de repente, tem um regime especial de tributação. Tem um monte de empresário que nem sabe que isso existe, gente. E isso diminui, assim, absurdamente o custo de ICMS. Eles não sabem que o Estado concede, assim... Se o André a Valéria trabalha com o mesmo tipo de segmento de produto que o André e atende os requisitos, ela também tem direito a ter, então é só ela pleitear. Então eles não sabem que existe, eles não sabem como que faz para pleitear isso perante o Estado, que eles podem ter direito, que eles podem usufruir. E o concorrente está usando, está com uma margem bacana, a empresa está crescendo, eles estão tomando prejuízo, sem margem, vendendo produto no prejuízo, tentando competir. E o que acontece, né, Nara, é que o Estado, ele não chega para a empresa e oferece, fala assim: toma aqui um regime tributário. Não, ele quer arrecadar no máximo. Lógico. Mas se o regime tributário especial existe, cabe ao empresário investigar, buscar informação sobre isso e ir atrás. A gente existe para isso. Pois é. Exatamente. Olha só, que a gente fala, né? Não tem como. Eu falo muito, a gente... Você sabe se tem regime especial para o meu segmento? Porque eu não sei, não. Nós vamos ter que fazer uma pesquisa. Depois você investiga para mim. Nós vamos fazer um contrato aí para a gente poder... Sim. É porque o seu não é um segmento de produto, né? Quem dá regime especial é o Estado. É o Estado, e aí, é ICMS. Pois é. Aí seria com a prefeitura, né? Tem que ser... Ver se a prefeitura dá uma condição melhor para a gente. Mas eu falo assim... Ele não paga ISS, ele paga Simples, aí tem que ver se o Simples é bom. Tá vendo o tanto de coisa que a gente tem? Vai ver que tá pagando errado e tá Vai ver que tá pagando errado e tá achando que tá bom, né? É muito divertido, porque assim, tem um monte de benefícios escondidos. Dentro do próprio Simples, tem uma questão de fator R, que é quando você equilibra o número de funcionários CLT que você tem na sua empresa, e aí você consegue sair de um anexo mais caro e ser jogado num anexo mais barato, para estimular você ter 30% do seu faturamento destinado à folha.
E os empresários não sabem disso. Não sabem disso, então, olha você só. sai de um anexo mais caro, vai já para um anexo menor, já paga alíquotas melhores. Quer dizer, e te ajuda a crescer, porque querendo ou não, você vai pôr o funcionário, né? Você está gerando emprego, você está colocando mão de obra. Está movendo a economia, né? E o empresário não está se valendo. Então, Sim. tem um monte de mecanismos. Ninguém gosta de pagar imposto. Também não gosto. Mas se a gente conhece os mecanismos, eu vejo muito assim, para mim, direito, principalmente tributário, é estratégia. Banco imobiliário, o jogo está ali na mesa, tem o livrinho de regra. É um livrinho um pouco grosso, mas ele existe. Ele existe. Você conhecendo as regras, você começa a jogar o jogo. E tem regra, né? Aqui você pode avançar tantas casas, aqui você pode cortar caminho, aqui você pode se valer desse benefício, aqui você joga o dado de novo. Então o empresário ele tem que se valer disso aí. Porque eu acho que dá pra ele jogar limpo no jogo? Dá. Mas ele tem que estar bem assistido para conhecer a regra. Porque senão ele vai estar jogando de uma forma inglória. Porque ele vai estar tentando competir no preço com alguém que conhece o manual de regra. Então um tá jogando pela regra, o outro tá jogando sem a regra. E aí? E na hora que o fiscal chegar? Lembra, né? Eu falei lá no nosso EVEX Experience, eu botei até um slide lá assim, né? Toda vez que a boa vontade tenta enfrentar a estratégia, ela perde 7-1, né? Então, é isso, né? Você tá na boa vontade ali, né? Vou imitar meu concorrente, só que o cara tá com a estratégia debaixo do braço, né? Exato. E aí você bate com a cara na parede e perde muitas vezes o seu negócio aí, porque você não sabe o que está nos bastidores do outro, né? O que está lá atrás da empresa dele, como muitas que ele tá vezes a gente, agindo, como se né? diz, né? Olha só para a grama verde do vizinho, não sabe por que a grama dele está mais verde, né? Do que a nossa. É o que? Estratégia, entender, né? Conhecer número, ter um bom advogado aí tributarista para poder ajudar. Não, e podem ser várias coisas, né? Pode ser adubo, pode ser recurso químico, pode Sim. ser grama sintética, e pode ser porque é lamaçal ali de baixo, não dá para saber. Não dá para saber o que tem embaixo, né? Pois é, olha só. Outro dia nós vimos, foi assim, campos e campos e campos de arrozal, né? Viajando na estrada, é muito legal. Lá em Santa Catarina, coisa mais linda. A impressão que você tem que é um campo de futebol. Você dá 2 passos ali, você afunda até na cintura, né? Porque é tudo tá né? verdinho, mas é lama embaixo. Porque é úmido, né? Aliás, é dentro d'água que é plantado mesmo o arroz, né? Ele nasce dentro d'água. E eu acho que é muito legal. É alagado que chama, eu ia falar assim, ali é alagado. Chama alagado. E a questão empresarial acho que é muito interessante, porque é justamente isso, você vê só o externo, mas você não sabe o que tem por baixo. Tem gente que está alicerçado numa base sólida, né? Por baixo ali tem rocha, você pode bater que não vai quebrar, não. Tem gente que pode estar no lamaçal. Sim. Então, não dá para basear na concorrência. Eu acho não, e só olhar por fora não dá, né? Não dá mesmo. Tem que conhecer. E o empresário ele tem que conhecer o jogo que ele está jogando, né? Tem que conhecer. Não dá para... O Brasil, a gente escuta muito falar disso, né? O Brasil não é um lugar para amadores, né? O nosso regime tributário, a maneira... eu escutei de um professor, né? Eu fiz um curso agora em março e abril, eu escutei um professor falando o seguinte, que o empreendedor brasileiro é um maluco que sai correndo na direção do abismo, todo mundo está gritando, não vai não que você vai morrer, ele pula e grita assim, vai dar certo! E pum, bate lá embaixo. Se ele sobrevive é porque ele caiu em cima dos defuntos que já estavam lá. Eu ri demais. Mas é isso, né? Porque realmente não é fácil, né? A gente tem, né, Nara, um cenário onde as nossas leis, elas são leis empresariais, né? O nosso código empresarial, né? Que é o Código Civil, né? Que entra ali as nossas leis empresariais, ele é complexo, né? E muda sempre, né, Nara? Tem sempre mudanças acontecendo, né? O nosso direito, ele é interessante porque ele é antigo, e aí ele fica ultrapassado, e aí o tribunal usa costume. Então, não existia, né, cheque pré-datado. A gente inventou aqui no Brasil o cheque pré-datado. E aí os tribunais eles têm que se adaptando, vai surgindo PIX, vai procurar a legislação do PIX. Então tem que ir se adaptando
tem várias coisas, assim, se a gente for procurar, que elas não estão expressamente previstas, mas que são muito usuais, a gente pensa que existe, e aí é coisa emprestada de uma lei para outra, e que a gente vai usando no dia a dia, vai se adaptando e vai tendo que existir. Então muda muito, tem que acompanhar os costumes mesmo, e se o empresário não estiver atento, ele vai virar percalço para ele. Sim. Bacana. A gente falou, né, elencou aqui muitas coisas, eu perguntei, né, dos principais desafios, e a gente acabou que a gente foi falando, mas eu queria, assim, só deixar mais claro para os empresários das oportunidades também que ele encontra a ter, né, um bom trabalho tributário, fazer esse planejamento, né, que a gente falou aqui. Um deles é a questão do imposto. Às vezes você tendo um bom planejamento, tendo, né, ao lado ali quem ajude, você vai pagar menos imposto. Você vai se precaver de futuros problemas. O que mais, Nara? Pois é, coisas muito importantes. Eu acho que a economia é a principal delas, né? Você vai entender o que você está pagando, você vai economizar. Precaver de problemas e multas. Uma que eu acho muito importante, que os empresários às vezes não têm noção, é da questão criminal. Tem tributos que, se você não paga, tem repercussão criminal, e aí você dorme empresário e acorda sendo processado criminalmente. Então, por exemplo, contribuição previdenciária, se você recolhe o seu funcionário e não repassa para o fisco, é crime. Olha só. Então, são coisas sérias. Aí olha que desagradável você ter que prestar depoimento em Polícia Federal porque você não recolheu contribuição previdenciária de funcionário. Então, são situações que o empresário pode se poupar, né? Ele já tem problema bastante. Então, acho que é assim, e conhecer principalmente oportunidades que melhorem a margem dele. O que ele tem de recurso de crédito presumido, o que ele tem de regime especial de tributação, o que ele pode se valer aí de parcelamento, de regime especial, o que tem de isenção disponível para ele. Porque vira e mexe, além da gente ter muita regulamentação e muita mudança, a nossa legislação é muito rica. Então vira e mexe, sai uma anistia da prefeitura, sai um benefício do Estado, sai um parcelamento da receita, compensa prejuízo fiscal. Agora mesmo, no período da pandemia, aconteceu muito disso, né? Muito. Tiveram várias isenções, várias suspensões de tributo que muita gente não ficou sabendo e não aproveitou, né? Nossa, acompanhamos assim vários clientes que fizeram quitação de crédito tributário que eles estavam discutindo, porque ficou muito mais barato para eles fazer o acordo e quitar do que continuar alongando aquilo ali. Então, assim, a gente teve caso de débito que estava em quase 1 milhão, que pagou 100 e poucos mil reais e extinguiu. Olha só. Então, é ficar atento a essas oportunidades, porque além da economia, surgem mesmo oportunidades. E isso aí é outra coisa que é muito importante, né? Porque muitas vezes o empresário, ele tá ali no dia a dia, na operação, na correria, e ele não sabe disso. E quando ele tem alguém ao lado ali que tá atento nisso, né? Para poder alertá-lo, né? E ele não tem como parar a operação para cuidar disso, Sim. Né? Então é importante. E eu acho também que é a questão do educar. Porque tem movimentos muito simples que o empresário pode fazer no dia a dia que não vai atrapalhar a rotina dele. Por exemplo, isso é uma recomendação que eu dou para todos os clientes. De 6 em 6 meses, tirem certidões. Porque você olhar para as suas certidões te mostra como é que a sua empresa está. Qualquer desvio, qualquer falta de pagamento, às vezes a pessoa perde um simples, ela vai participar de uma licitação, ela fica impossibilitada porque está sem certidão, às vezes por causa de 100 reais, de 50 reais. Isso acontece, né? Acontece sempre. A gente tem lá na rotina, meu pai é contador, né? Então eu falo que a gente tem essa vantagem lá na empresa porque ele conhece os trâmites e ele fala isso. E quando não chega o pessoal, né, da área lá financeira, não manda para ele as certidões, ele cobra. Ele, gente, cadê? E mesmo sendo uma empresa que tem controle, que tem processo, às vezes aparece alguma coisa lá que por um descuido, né, ou alguma coisa que a gente não sabia. Às vezes, igual você falou, às vezes um valor irrisório de centavos já aconteceu. Tô lembrando aqui que na hora de digitar lá na guia foi errado, e isso te barra às vezes numa certidão na hora que você mais precisa, né? Exatamente, são dias para regularizar, pra poder porque é resolver. Super burocrático. Sim. Você emite, paga e cai no conta corrente do fisco. Até a sua certidão sair, às vezes é a diferença. Pronamp, né? Os empresários estão tendo aí benefício de pegar Pronamp.
só está saindo Pronampe para quem tem todas as certidões. Então, às vezes, o empresário precisa do crédito, tem acesso ao crédito e perde o crédito porque não acompanhou a certidão dele direitinho. E é uma coisa que ele faz com o certificado digital. Então, ele mesmo pode olhar. Sim. Bacana demais, gente, né? Eu falo que essa área é uma área muito interessante, né? É muito interessante e muito importante, né, para o empresário. Tem que ter mesmo, né? A gente já tem essa certeza de que tem que ter um profissional especialista ali do lado da gente para poder ajudar, não é? Eu falo, né? O empresário muitas vezes ele enxerga vários serviços como custo. Ele só enxerga o custo ali naquele momento que ele está pagando e não vê que é um investimento para ele poder ter um negócio mais saudável, um negócio que não gere, né, passivo, que tenha problema aí para frente. Bacana demais, né? Nara, que maravilha, viu? Que bate-papo gostoso, estamos chegando aqui no final. E agora, queria falar para você o seguinte, como que o nosso ouvinte, o nosso espectador, empresário, empresária que está aqui nos acompanhando, pode encontrar você, Nara? Ele pode me encontrar nas redes sociais. Eu estou no Instagram, nararodrigues.adv, e o Instagram do escritório é Rodrigues Miranda Advocacia. Bacana, legal. Bacana. Pessoal, então, Nara, a gente gostaria de te agradecer por esse tempo que você, né, disponibilizou aqui pra gente, para poder trazer informações que são tão importantes para o nosso público, que é o pequeno, que é o médio empresário. E é isso, pessoal, a gente fica por aqui com mais esse episódio do EVEXcast. Para quem está ouvindo ou assistindo, a gente está também no canal do YouTube. Quem estiver vendo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal. É só clicar no sininho que toda vez que sair um vídeo novo, vocês vão ficar sabendo. E também sigam as nossas redes sociais, Valéria.Bax e André Bax _oficial no Instagram. Pois é, a gente aqui no EVEX Educação Empresarial, cada vez trazendo mais conteúdos de qualidade e importantes para você que é empresário. E não se esqueça, toda quinta-feira tem um episódio novo do EVEXcast. É isso aí, gente. Vamos para cima. Bora. Obrigada, Nara. Obrigada, gente.